Hello! Bom, na aula de hoje nós falaremos sobre os moral verbs. Então, o que são esses moral verbs? São verbos auxiliares que dão um significado específico para o verbo principal, como por exemplo, permissão, habilidade, possibilidade. Eles também são chamados de verbos defectivos, em geral porque não seguem regras específicas ou regras gerais para os verbos regulares, por exemplo. Como os verbos regulares, né? Bom, em relação às características desses verbos, eles não têm infinitivo, eles não têm conjugação regular completa, ou seja, quando você vai conjugar, nem todas as pessoas têm uma conjugação da mesma forma que os demais verbos têm. Eles também não recebem na terceira pessoa do singular do presente do indicativo o S e o ES. Eles são seguidos pelo verbo principal no infinitivo sem o to. Então, o verbo que vem depois deles, por exemplo, nós temos, que é o verbo que a gente vai estudar hoje, que é o verbo poder, que é o verbo can. Eu quero dizer, eu posso brincar, eu posso jogar bola. Então, o verbo seguinte, após o verbo poder, ele está no infinitivo. Então, I can, e aí o jogar bola, né, o play soccer. Então, o play, ele não vem antecedido da partícula to, apesar de estar no infinitivo. Eles também não necessitam de outros verbos auxiliares para as formas interrogativas e negativas, tal como ocorre com os verbos regulares, que usam do, por exemplo, quando está no presente, do ou das, ou did quando é passado, ou will quando é futuro. Então, eles não precisam de nenhum outro verbo auxiliar. Os verbos que nós vamos estudar hoje são o can e o could. Lembrando que tem outros verbos modais, tá? O can significa pode e o could seria o passado dele ou o futuro do pretérito, né? Podendo significar podia ou poderia, né? O can significando poder. Can, ele é utilizado para expressar habilidade, permissão, ou seja, ele pode dar permissão ou pedir permissão, e ainda possibilidade. For examples, nós temos como habilidade I can speak English. I can speak English. Ou seja, eu posso falar inglês, eu tenho essa habilidade de falar inglês. Permissão. Can I smoke here? Can I smoke here? Eu posso fumar aqui? Então, indica permissão, né? Nesse caso aí ele está pedindo permissão. E possibilidade. It can happen to anyone. Isso pode acontecer com qualquer um. Lembrando que o can, quando indicar possibilidade, ele não vai acontecer com muita frequência, porque quando indicar possibilidade é muito mais polido, digamos, não diria polido, mas é muito mais usual substituir o can por may or might, que também são verbos modais e indicam, nesse caso, possibilidade. O could, ele é empregado no passado, como o passado do can, por exemplo, é o único verbo modal que tem passado. Também é considerado verbo modal. E em contexto formal, também pode indicar poderia, ou seja, uma possibilidade ou uma dedução. Por exemplo, um exemplo de habilidade, I couldn't speak English before to England. Eu não podia falar inglês antes de ir à Inglaterra, né? Então, eu não conseguia, não tinha essa habilidade. Eu não podia. Nesse caso aí, é o passado do verbo can. E indicando poderia, tá? You could have called me. You could have called me. Ou seja, você poderia ter me ligado. Certo? Então, nesse caso aqui, é uma possibilidade. Observação ou observation. Podem ser substituídos tanto o can quanto o could pelo verbo to be able to, que significa ser capaz de. Isso para expressar habilidade ou capacidade. For example, I am able to read this. Eu sou capaz de ler isso. Então, eu poderia simplesmente dizer I can read this. Eu posso ler isso. Então, eu posso tirar o can e substituir pelo verbo to be able to. Isso é muito comum quando se quer utilizar outras formas, por exemplo, o futuro,
E aí, como can não tem futuro, utiliza-se o to be able to. E a forma negativa que nós temos aqui do can é o cannot, cannot or can't, tá? Que significa o can't é a forma abreviada do cannot, que significa que é a forma informal, por ser uma contração, e a forma formal é o cannot. São usados para expressar, né, proibição ou dedução, porque não pode, né? For example, you can't park here. Você não pode estacionar aqui. You can't park here. Conforme o exemplo da placa aí. Bom, as nossas referências estão aqui. Espero que tenha entendido. Thank you. Bye.